Então, pessoal, na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao assunto que nós falamos na aula da semana passada. Semana passada, nós começamos a falar sobre os micro-organismos, não foi isso? Sim. Só que aí a gente falou dos micro-organismos, qual é a importância desses fungos, dessas bactérias para a nossa vida. Hoje, sobre o que nós vamos falar? Sobre as doenças que eles podem nos trazer e como a gente pode se prevenir dessas doenças. Então vamos lá. Para começar, o que são vírus? Os vírus, eles estão presentes na natureza, mas não são tratados como seres vivos. Um dos fatores que justifica a classificação de um organismo como um ser vivo é a presença de célula. Então, se o vírus ele possui célula, ele pode ser considerado um ser vivo, sim ou não? Sim. Sim. Os vírus, eles não apresentam estrutura celular, sendo classificados como parasitas intracelulares obrigatórios, pois necessitam da célula de um hospedeiro para sobreviverem. Esses parasitas são formados por proteínas e material genético, e eles podem ser considerados micro-organismos, mas a classificação de um ser vivo não vai ser aplicável a eles. Por quê? Eles são seres que não vão possuir uma célula. Eles vão estar presentes em alguma célula, né? Então, a gente não pode classificá-lo como ser vivo. Isso não vai se aplicar ao vírus. Por quê? Porque o vírus vai estar presente dentro da célula, mas ele próprio não possui. E a gente vai chamar essa célula de hospedeiro. Por quê? Hospedeiro vem da palavra hospedagem, né? É o lugar onde o vírus vai encontrar para poder se hospedar, para ele poder viver ali. Ele necessita de algum lugar para que ele saia e se coloque naquele ambiente, porque ele sozinho, ele não vai conseguir sobreviver naquele ambiente. Então ele necessita de um hospedeiro para se colocar ali. Os micro-organismos e as doenças. Micro-organismos, eles são importantes, porém, muitos deles são parasitas e precisam completar o seu ciclo de vida no interior de outras células, né? Eles precisam ir passando de uma célula para outra para completar o seu ciclo de vida, já que ele não possui a célula para se reproduzir ou se evoluir ele próprio, sozinho, né? Então, na imagem que a gente vai ver aqui, nós temos uma hemácia saudável e outra com parasita de protozoários, né? Esses parasitas, esses protozoários, a gente chama de parasita. São micro-organismos que causam alguma mutação, alguma mudança, alguma doença na célula. Então, nós temos primeiro essa célula normal. Veja aí que você tem uma célula normal. E do lado, essa célula já vai estar infectada, né? Por quê? Por esse protozoário, esse micro-organismo que é um ser provocador de uma doença. Que doença vai ser essa? A malária. Então, olha como que é uma célula normal e como que essa célula vai ficar modificada depois que ela recebe esse vírus, esse protozoário presente no seu interior da célula. Os organismos que são invadidos, né, que recebem essa célula, eles são conhecidos como hospedeiros, mas nem sempre eles vão manifestar a doença. Tem alguns organismos que a célula vai chegar, vai se instalar naquele organismo e ele vai manifestar aquela doença, vai começar a aparecer alguns sintomas. E tem outros que o protozoário, o parasita vai
vai se instalar na célula, mas ela não vai manifestar nada. Trazendo um exemplo para nosso dia a dia. Nós não temos pessoas que se contaminam com o coronavírus. Uns vão apresentar sintomas. E não temos outros que são assintomáticos, que são aqueles que o vírus está presente dentro dele, mas ele não apresenta sintoma nenhum. Ele não sabe que ele tem aquele vírus. E por isso ele vai contaminando várias pessoas, porque ele mesmo não sabe o que ele possui. Então, quando você tem um sintoma, é muito mais fácil de você, peraí, tem alguma coisa de errado comigo. Eu estou sentindo febre, estou sentindo uma dor de cabeça, estou sentindo dor no corpo, falta de ar, embora que a gente saiba que agora a gente tem vários outros sintomas diferentes, né? Mas pelo menos é um sinal que você está com alguma coisa dentro de você que não é legal, que não faz parte do teu organismo. E aí, os organismos que não manifestam essas doenças, né? Eles apenas vão transmitir a doença. Eles são chamados de hospedeiros intermediários. Já aqueles que a célula é contaminada e ele tem o sintoma, ele vai ser um hospedeiro definitivo, tá? Então, aquela pessoa que foi contaminada com o vírus da Covid e esse vírus lhe causou sintomas, ela vai ser um hospedeiro definitivo. Aquela pessoa que foi contaminada pelo vírus da Covid, só que ela não está sentindo sintoma, mas mesmo assim ela está transmitindo o vírus para outras pessoas, ela vai ser um hospedeiro intermediário. Conseguiram entender essa diferença? Vamos lá. Um exemplo que a gente tem também é a dengue, né? Que é uma doença muito comum. Por conta da Covid, a gente não está ouvindo falar muito de outras doenças. Mas todas elas existem e estão sendo transmitidas por aí. Uma delas é a dengue. O vírus causador da dengue, ele invade o corpo do mosquito, né? Porque o mosquito vai lá, picou uma pessoa que está com aquele vírus. O vírus foi para o corpo do mosquito. Quando esse mosquito picar uma outra pessoa, aí sim ele vai transmitir aquela doença. E essa pessoa vai manifestar os sintomas dessa doença. Então podemos dizer que o mosquito é o hospedeiro intermediário, porque ele não vai sentir sintoma da doença, mas ele vai transmitir a doença para outra pessoa. Então esse é o hospedeiro intermediário, ele só transmite, mas ele não tem sintoma nele, tá? Nós temos algumas doenças que são causadas por bactérias, né? Doenças muito conhecidas. A família do IT, né? Que é a faringite, laringite, bronquite, cistite, rinite, né? Toda a família do IT são doenças bacterianas, que muita gente tem, né? Então essas doenças, as 3 primeiras são infecções do sistema respiratório. No caso aqui que ele cita, é a faringite, a laringite e a bronquite. É uma inflamação por conta dessa bactéria no nosso sistema respiratório. A pessoa vai ficar com dificuldade de respirar. E a cistite já é ela está no outro núcleo do nosso corpo, né? No nosso sistema da urina. Então, cistite é aquele sintoma quando você prende muito o xixi ou você não bebe bastante água, que a gente deve beber água para poder o nosso corpo ir fazendo a limpeza dessas impurezas de dentro. E aí a gente vai liberando essas toxinas, essas impurezas no xixi.
Se você não bebe água e não faz xixi, ou deu vontade de fazer xixi, você prende muito tempo, muitas vezes, isso causa uma doença, a cistite. Você vai chegar no banheiro, vai sentir vontade de fazer o xixi, mas ele não vai sair, só vai doer. Então é uma inflamação no sistema da bexiga, no sistema urinário, tá? Então aqui a gente tem algumas doenças que são bacterianas: pneumonia, tuberculose, leptospirose, difteria, tétano e meningite. Então essas são algumas doenças causadas por bactérias, tá? E temos doenças causadas por protozoários, que são outros tipos de micro-organismos. Aí a gente tem a doença de Chagas, a leishmaniose, a toxoplasmose, a malária, que já é um vírus um pouco diferente, né? A doença de Chagas vai ser uma doença onde ela vai estar num besouro, que ele recebe o nome de barbeiro, o nome desse besouro. E ele vai contrair esse vírus, esse protozoário, esse parasita. E quando ele pica a pessoa tem aquela doença. Muitas pessoas morrem de doença de Chagas. Muitos não sobrevivem. É uma doença que causa muitas mudanças dentro do organismo, tá? Então é bem difícil a pessoa sobreviver a essa doença. Nós temos também a amebíase, que vem da palavra ameba, e a giardíase, que vem da palavra giardia, né? Que são os parasitas que causam essas doenças. Então, elas são doenças onde os protozoários ingeridos através da água ou do alimento contaminado vão atacar regiões no seu sistema digestório. Ou como que você vai ingerir esses parasitas, a giardia e a ameba? Numa água que não é filtrada e você bebeu, pode ter esse protozoário, esse parasita naquela água. Pode ser também num alimento que você lavou, mas não lavou bem lavado e comeu. Então, são dessas maneiras que essas bactérias entram em contato com o nosso organismo. Então, nós vimos doenças causadas por bactérias, por protozoários, e agora tem as doenças que são causadas por fungos, né? Que são micoses, frieira, candidíase. Por quê? Porque os fungos, lembra que a gente falou lá no reino fungi, que ele gosta de um ambiente úmido para poder ele se proliferar, ele crescer. Então ele gosta de umidade, calor e quantidade de matéria orgânica, restinho de comida. Então essas doenças, esses fungos vão se estabelecer nesses ambientes e causar algumas dessas doenças. Micose, que a gente também chama de pano branco, né? São aquelas manchas brancas que começam a aparecer no corpo. É uma espécie de micose. A gente tem a frieira, que é uma inflamação que acontece entre os dedos, geralmente do pé. Começa a ficar inflamado, né? E vai ferindo entre um dedo e outro. E temos a candidíase, que aparece muito nas crianças, né? Que a gente chama de sapinho, na boca da criança, quando ela começa na região da língua, criar um monte de bolinha. É uma micose, tá? Então, nós temos essas doenças que são causadas pelas bactérias, pelos protozoários e pelos fungos. E temos, para finalizar, as doenças que são causadas por vírus e vermes. As de vírus, nós temos o resfriado, a gripe, né? Doenças como sarampo, catapora, cachumba, hepatite. São todas doenças que são causadas por vírus. A Covid, que é uma doença causada por vírus.
E temos a doença que é causada por vermes, que nós temos teníase, né? Esquistossomose, ascaridíase, que é a famosa lombriga, né? Eles falam assim, nossa, tem lombriga nessa barriga. O nome desse verme é ascaridíase, né? Mas aí a gente popularizou a lombriga, que foi mais fácil de falar e de lembrar, né? Então a gente tem que ter bastante cuidado, pessoal, em todas essas, na higiene. Não colocar a mão na boca. Por isso que a gente sempre fala para vocês, não coloca a mão na boca, não é só por causa da Covid, não. É pelas bactérias, os fungos, os protozoários, os vermes, os vírus que estão presentes no nosso dia a dia, que em contato com o nosso organismo pode trazer uma doença que não é nem um pouco legal, tá? Então a gente tem que se cuidar bastante. E qual vai ser a prevenção para todas essas doenças que a gente tem? A vacina, né? Então a gente precisa, nós temos um corpo de pessoas, de pesquisadores que vão estudar esses vírus, essas bactérias, esses fungos, para poder estudar e ver qual a melhor maneira de elaborar uma vacina que venha combater, porque algumas dessas doenças levam à morte. Muitas delas as pessoas não conseguem resistir, acabam morrendo. Então eles estudam para poder formular essas vacinas para prevenir a gente. Por quê? Se em algum momento você tiver contato com esse vírus ou essa bactéria, a vacina vai imunizar você. Vai entrar em combate com esse vírus e através disso a gente vai conseguir combater essa bactéria, esse verme, esse vírus, esse parasita, e não vai ser letal. A gente pode até ter algum sintoma de doença, mas a gente não vai morrer. E a mesma coisa com a Covid. A gente precisa tomar vacina. E precisa tomar apenas uma vacina? Não. Tem que tomar as 2 doses da vacina. A gente viu que para a Coronavac, né, quem tomou a Coronavac vai precisar agora tomar a 3ª dose da vacina para que seja cada vez mais eficaz. E pelo menos está diminuindo bastante. A gente já está aí vacinando o pessoal de 17, 16 anos. Então daqui a pouquinho já está na idade de vocês. Então chegando a hora da vacina, você tem que se o quê? Vacinar. Então não esqueça de tomar sua vacina. Não esqueça de lembrar a sua mãe: mãe, tá na hora de tomar vacina. Mãe, você já tomou a 1ª dose, falta tomar a 2ª. Eu já tomei as 2 doses. Vó, né, que foram os primeiros que tomaram, foram os mais os idosos, que a maioria tomou Coronavac, agora vai ter que tomar a 3ª dose. Vovó, vai lá tomar a 3ª dose, a partir agora, se eu não me engano, a partir agora de setembro. Eu já tomei as 2 doses, mas aí eu posso tirar minha máscara? Não. Eu posso deixar de higienizar minha mão? Não posso. A gente tem que continuar com cuidado para se livrar desse vírus, né? Então, qual é o recado que vocês querem deixar para o pessoal que está em casa? Temos que se vacinar! Um grande beijo para vocês, até a próxima aula.